Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predicofane. Bom, após o lançamento do episódio Determinação e o episódio Paixão, vamos agora para o episódio 8 dessa quinta temporada de Miraculous. Foi lançado hoje na França o episódio Reunião, que contará um pouco mais sobre o passado dos antigos portadores de Miraculous e vai trazer de volta um akumatizado lá da primeira temporada, o Faraó. Esse é um dos episódios que eu tava mais ansioso para assistir e agora que ele lançou eu vim aqui trazer um vídeo de análise e resumo dele, assim como eu faço com todos os episódios quando eles são lançados. Então se você quer saber mais, se prepara e bora começar. Bom, esse é um dos episódios mais aguardados pelos fãs, assim, desde muito tempo, porque a gente sempre quis saber um pouquinho mais sobre os antigos portadores, e a trama desse episódio é um pouco sobre isso. Bom, caso você já tenha visto o episódio, já tenha entendido tudo sobre ele e não queira ver o resumo, você pode pular direto pra análise, é só clicar na descrição do vídeo e você vai direto pra ela. Para mais informações de como assistir esse episódio legendado, é só ir lá no meu Instagram, @predicofane, que eu dou todas as informações. Então, sem mais enrolação, bora começar. Bom, esse episódio ele começa no Museu do Louvre, onde Ali e Marinette estão procurando nos artefatos do museu o símbolo da Ordem dos Guardiões, achando deles em uma pintura de uma antiga portadora do Miraculous do Coelho. Marinette está se perguntando se talvez alguma Ladybug na história já se apaixonou por um Cat Noir no passado, e Chick diz que sim, porém nessa época não existia um Monarch. Ela diz que por ser uma Kwami não sabe tanto sobre amor, e dá a sugestão de Marinette perguntar diretamente para essa portadora. Marinette pergunta como isso era possível, e ela explica que com o Kwagatama, ela deve achar o símbolo da Ordem dos Guardiões e dizer a palavra reunião para invocar o portador antigo, porém Marinette acaba derrubando um quadro e chamando a atenção de todos. Assim eles descobrem que naquele quadro, que seria de uma antiga portadora do Miraculous do Coelho, havia uma carta, que tinha sido destinada de Mini Bunnix pro seu pai com algumas fotos. Adrian, que acabou de descobrir isso por mensagem, pede durante um café da manhã se ele poderia ir lá até o museu ver as fotos, porque o Sr. Kubidel convidou todo mundo da sala para presenciar esse momento. Gabriel e Natalie permitem e já no museu, todos os colegas de turma começam a ver as fotos, porém quem não estava muito feliz era o irmão da Alex. Ele afirma que Ladybug fez uma lavagem cerebral em sua irmã e mostrou alguns comentários de haters na internet que julgam a guardiã dos Miraculous, dizendo que essas atitudes são péssimas. Inclusive uma das haters da Ladybug é a Chloe, olha só que novidade. Ele acaba brigando com seu pai na frente de todo mundo da sala e acaba saindo dali inconformado. E tentando mudar um pouco o clima, o Adrian pergunta todo corado pra Marinette se ela não gostaria de ir no cinema depois dali. Obviamente ela surta, dizendo que agora não ia rolar, puxa a Alia e diz que ambas têm um compromisso urgente. Elas aproveitam esse momento e vão até a sala do começo do episódio, onde a Marinette resolve usar o seu Kwagatama e ganha acesso a uma infinidade de portadoras que ela pode escolher, e Chick diz que quem ela procurava era Joana Dark. A portadora então é invocada, e Chick explica que apenas a Marinette conseguia vê-la, já que a Alia, a princípio, acha que a Marinette está falando sozinha, e seguindo o fluxo, Joana Dark se apresenta e pergunta o que Marinette queria com ela. Chick fala que Marinette estava apaixonada pelo Cat Noir, ou que pelo menos dizia que estava, e afirma que só faz isso para fugir de seus verdadeiros sentimentos pelo Adrian. Joana Dark fica muito irritada, perguntando como que ela se atreve a abrir uma reunião para falar de coisas triviais e aconselha ela a focar na sua missão e não ficar por aí de paixonite. Enquanto isso, Jalil Kubidel, que estava com o mesmo sentimento de raiva, com a motivação de encontrar sua irmã, morrendo de ódio dos heróis, pede para ser novamente akumatizado, e Monarch atende o seu pedido, o transformando em Faraó, ao lado do poder da proteção de Waze. Com o seu livro, que foi objeto do Akuma, ele transforma todo lugar em uma verdadeira pirâmide e protege o livro com o poder da proteção, o qual ele recebeu. Marinette ainda tenta convencer a antiga portadora, e diz que já que ela não queria ajudar, ela ia invocar a ajuda dos antigos portadores do Miraculous do Coelho, lá naquele mesmo quadro do início do episódio, e ali ela descobre que isso era impossível, ela só pode ver as antigas portadoras do seu Miraculous. Nesse momento, todos acabam ficando presos por algumas portas mágicas criadas pelo Faraó, e vendo o perigo, ela se transforma em Ladybug, assim como o Adrian, que estava quase indo embora e vai se tornar Cat Noir. Para você sair dali e entrar na pirâmide, havia várias portas, que só são abertas caso você acerte uma pergunta em específico, e só assim eles teriam chances de chegar até o Faraó. Cat Noir, que é um gênio em pessoa, consegue acertar a primeira questão, que perguntava sobre a cor de um cavalo histórico, e assim ele entra no museu novamente. Já Ladybug também tinha que responder uma questão para sair do ambiente onde ela estava, mas a pergunta se tratava do nome de um rei que governou a França há muitos anos atrás, e como ela estava sem acesso à internet, ela teve que ouvir a Joana Dark explicar toda a história da coroa francesa, mas ela acaba acertando. Uma vez saindo dali, ela se encontra com Cat
Cat Noir, que estava tentando passar por uma outra porta, e Joana Dark, ao ver o gatuno, pergunta se era por ele que ela estava apaixonada. Ladybug responde que sim, e logo depois tem que explicar pro Cat Noir que ela não estava falando sozinha, e sim com uma antiga portadora, já que ele também não conseguia vê-la. Cat Noir acha genial o fato da Ladybug ter chamado uma antiga portadora para responder as perguntas, e ela confirma que obviamente foi para isso que ela chamou. Dessa vez, para passarem pela porta, eles tinham que responder como estaria o clima em Paris daqui 200 anos naquele mesmo dia, e essa pergunta foi feita pelo faraó porque ele queria que a Ladybug chamasse a Mini Bunnyx até ali para salvar sua irmãzinha das garras da portadora. Ao usar seu talismã, a Ladybug manda uma mensagem para Alex escondida atrás daquele mesmo quadro e pede para ela ver o tempo daqui a 200 anos e deixar a resposta embaixo de uma estátua de gato, e assim eles conseguem a resposta. Chegando agora até o faraó, Cat Noir parte para destruir a proteção do livro, mas o Akumatizado, com apenas um toque, protege novamente e pega o gatuno, prestes a arrancar o seu Miraculous. Ladybug tenta impedi-lo e diz que ela não é uma pessoa má, e afirma que sua irmã virou heroína por livre e espontânea vontade. Se ele tinha tanta dúvida assim, era só ele perguntar pro seu livro, que contava toda a verdade. O faraó, que nem tinha pensado nisso, aceita a sugestão, e ao perguntar, descobre que de fato, Ladybug não estava mentindo, e agora ele fica muito irritado com Monarch, assim quebrando contato com Akuma. Depois da batalha, Joana Dark fica impressionada com o desempenho da Ladybug, e resolve então ajudá-la contando sua história. Há muito tempo na Inglaterra, um herói chamado Dark Grimalkin surgiu, e foi convocado para batalhar contra a França, onde ela foi escolhida para portar o Miraculous da Joaninha, se tornando Parque Escarlate para manter a ordem do universo. Mas no meio de tudo isso, com eles sendo rivais, eles acabam se apaixonando, e aparentemente eles viveram uma vida depois disso lutando juntos contra o desejo dos seus monarcas. Tika explica que não tem como ela saber o final da história com muita precisão, já que aquela não era a verdadeira Joana Dark, e sim apenas a sua memória. Marinette chega à conclusão que uma história de amor com Cat Noir é possível, mas que para isso ela deve renunciar ao seu Miraculous. Ao final do dia, Plague dá uma vomitada no Adrian, e agora o garoto também tem um Kogatama, e dessa maneira o episódio chega ao fim. E agora que você viu tudo o que aconteceu no episódio, nesse resumo, bora analisar ele. Bom, esse episódio vai trabalhar com um arco de história da série que a gente meio que já esperava, que começou lá em Evolução, que é basicamente toda a história da família Cubidel. A Alex, ela é uma personagem que foi retirada da família agora com o Miraculous, então é natural que os personagens sintam falta dela e que em algum momento o roteiro fosse explorar isso. Esse episódio é muito legal porque dá pra ver que esses dois personagens, que seria o pai e o irmão dela, lidam com a falta dela de uma maneira diferente. E esse episódio faz crítica às redes sociais, que por várias mensagens e comentários maldosos e mentirosos em alta escala, acaba fazendo com que as pessoas achem que isso de fato é verdade. A gente vê que tem um fórum na internet que basicamente fala mal da Ladybug o tempo todo, que fala que ela é uma péssima guardiã, que ela fez as coisas erradas, sendo que ela tava em efeito do risco naquele episódio, mas o pessoal não se importa em ver, em averiguar a informação, e simplesmente replica algo que é mentira. Isso vai fazer com que o personagem do Jalil seja basicamente contaminado com essas informações, e junto da falta que ele sente pela sua irmã, ele vai acabar achando que tudo isso é culpa da Ladybug. E o seu motivo de acumatação nesse episódio, ele é muito interessante e muito genuíno, e obviamente vem também de um arco de história que a gente já tava esperando. Então não é um akumatizado genérico que aconteceu de uma hora pra outra, faz sentido essa akumatização, eu acho que o akumatizado é o ponto mais forte desse episódio. E não diria só que ele é o ponto mais forte, acho que ele é o único ponto forte, sendo bem honesto. A antiga portadora, ela aparece em um momento que eu achei extremamente estranho e mal aproveitado. Ela aparece pra desenvolver uma coisa que eu venho falando aqui há 2 vídeos já de análise de episódio. O roteiro quer descer na gente o fato que a Marinette tá gostando do Cat Noir, isso vai ser enfatizado em diversos episódios, assim como foi em Paixão. Nesse episódio, mais uma vez, eles vão colocar isso no roteiro pra fazer com que a gente assimile isso, pra que a gente entenda que a Marinette gosta do Cat Noir. Então o roteiro vai enfatizar mais uma vez com a Tika e com a Alia lá no começo do episódio, reafirmando porque a Marinette tá gostando do Cat Noir, falando que ela só tá fazendo isso pra meio que fugir dos sentimentos que ela tem pelo Adrian. Eu acho que nesse episódio, diferente de Paixão, eu não senti tanto desconforto, e pra mim, pelo menos, acho que até tá descendo esse negócio que a Marinette gosta do Cat Noir. Nesse episódio, eu acho que eles trabalharam bem com isso. Só que o que me incomoda é que pra fazer isso, eles tiveram que colocar uma portadora antiga, sendo que ela poderia ter sido trabalhada muito melhor nesse episódio. A aparição dessa personagem na história, eu achei que ia ter um peso dramático muito maior e uma importância na própria história do episódio, não precisa ser na história da série inteira, mas no episódio, eu achei que ela tem uma participação muito maior e muito mais importante, porque você pode ver que a aparição dela não muda muita coisa, a gente vê depois a história dela no final do episódio, mas ela tá ali basicamente pra fazer esse intermédio da Marinette entender o relacionamento que ela vai ter com o Cat Noir, e que agora ela tem que focar na missão dela, então ela não tem lá grande importância. Mas isso obviamente é minha avaliação pessoal, porque eu tava com expectativa em assistir alguma coisa de um jeito e acabou sendo do outro. É muito semelhante ao que aconteceu com o Kuroneko, que eu esperava um negócio extremamente diferente e acabou entregando um negócio super aleatório que eu não tava esperando. Então esse é mais do meu sentimento
sentimento vendo o episódio. Mas até se eu tirar isso, eu acho que ela poderia sim ter sido inserida muito mais, porque ela não tem tantas falas, ela não tem tanto foco, por mais que o episódio Reunião seja sobre isso. Essa reunião é a reunião que a Ladybug faz como antiga portadora. Esse contato que elas têm se chama reunião. Então, exatamente por isso, eu achava que esse episódio poderia ter sido muito mais explorado. Além disso, a gente tem uma renca de outras portadoras que eles poderiam ter colocado. Eu acho que eles colocaram a Joana Dark porque ele já tinha um modelo 3D e porque ela já apareceu lá em Efêmero. Acho que talvez para retomar e para dar um aprofundamento pra personagem que ele já tem um modelo 3D pronto, é um pouco mais fácil. Sendo bem honesto, eu espero ver essas outras portadoras em um outro momento, né? A gente vê que no final do episódio o próprio Adrian ganha um Kagatama, então é uma brecha do roteiro para que isso seja explorado futuramente. E uma outra coisa interessante é que esse episódio tem um foco na batalha, né? Todo episódio vai se basear através dessa dinâmica do faraó com os heróis. E a batalha ela é construída de uma maneira muito diferente do que a gente tá acostumado, e acho que funcionou muito bem, até pela proposta dele, por se passar no museu, acho que foi muito bom. E sendo bem honesto com vocês, eu acho que a batalha e o Akumatizado salvaram esse episódio, porque se não fosse isso, esse episódio teria sido um completo caos. Mas enfim, agora que eu já falei minhas opiniões, eu quero saber o que você achou desse episódio, se você gostou ou não, se tem algum ponto que eu falei aqui que você concorda ou discorda, é só deixar aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal que amanhã tem análise do episódio Ilusão, que também vai ser lançado na França. E é isso, gente, espero vocês em breve, até mais e tchau!